Olá, bom dia para você ligado aqui no SBA, Canal do Boi. Começa mais um Conexão Rural de Pasto neste sábado e hoje vamos falar teremos uma entrevista especial sobre integração lavoura-pecuária com o diretor-presidente da MS Integração, o Dirceu Luiz Brock. Conosco também está o Daniel Dirai, nosso gerente de vendas, que vai trazer com a gente aqui um bate-papo muito interessante para você sobre a integração lavoura-pecuária que vem crescendo muito, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, onde tem grãos, cresce sim essa atividade, esse modelo de produção. Primeiro, cumprimentar aqui, viu, Daniel, o nosso convidado, Dirceu. Tudo bem, Dirceu? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por vir aqui ao Conexão Rural, nos dá a honra aqui do seu bate-papo, da sua conversa, das suas informações. Daniel Diraimo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Dirceu, bom dia, produtor, com certeza, um assunto pertinente, nós passamos uma safra aí, produtor no sufoco em função da estiagem, então é discutir esses pontos relacionados à produção de palhada, integração lavoura-pecuária, como o produtor buscar tecnologia, buscar formas de minimizar o problema, não tem como controlar o tempo, isso aí é impossível, mas o produtor consegue sim aumentar a produtividade, consegue fugir desses veranicos e principalmente, nós conversando antes do programa aí, nas regiões marginais aqui no Mato Grosso do Sul, são regiões fora das regiões tradicionais aí, onde o produtor vem buscando aumentar a produtividade, ou aquele pecuarista que está investindo em agricultura e hoje nós vamos discutir como conseguir aumento de produtividade ou como conseguir produzir nessas áreas com sustentabilidade. Verdade, Daniel, mas esse crescimento da produção de grãos no Brasil, né, ele é muito recorrente, não só aqui no Mato Grosso do Sul, a gente vai pegar o Nordeste, por exemplo, a gente vê a região do Mato Piba, né, como tornou-se um grande exemplo de produtividade, de produção, porque os produtores entenderam que a tecnologia tem impacto direto no aumento, né, na produtividade. No ganho produtivo, nos ganhos zootécnicos nos ganhos agronômicos, né? Zootécnicos já é mais para a pecuária. Mas também podemos, claro, que contabilizar dessa forma, uma vez que há uma integração cada vez maior das duas atividades agropecuárias, né? A pecuária e a agricultura. Bom, Dirceu, primeiro, para a gente até conhecer um pouquinho do trabalho da tua empresa, a MS Integração, conta para a gente um pouquinho da empresa, como ela trabalha, quantos produtores ela atende, qual o tamanho hoje da atividade que vocês têm aqui no Mato Grosso do Sul. E vocês atuam também fora do estado, não? Perfeito. Primeiramente, a MS Integração ela tem 4 setores bem distintos. O primeiro setor é consultoria especializada, soja, milho, integração lavoura-pecuária. Temos um setor de agricultura de precisão, né, onde a gente faz essa coleta de amostra do solo de 5 em 5 hectares em 2 profundidades, 0,20 e 20,40. Temos um setor de projetos, né, para dar esse auxílio no banco, projeto para o produtor, projeto de banco, compra de uma máquina, correção do solo. E temos também um setor de pesquisa. A gente testa todos os produtos que a gente recomenda para o produtor. Hoje nós trabalhamos em 46 municípios. Só no Mato Grosso do Sul? Trabalhamos também em estado de São Paulo, estado do Paraná e algumas fazendas dentro do Paraguai, né? Então nós trabalhamos só no MS em 46 municípios. Atendemos nessa última safra 250 mil hectares de soja. Desses 250 mil hectares, nós tivemos aí em torno de 30 mil hectares que fazem integração lavoura-pecuária. Então, realmente, a gente vê a importância, num ano desse, mais de seca, de estresse hídrico, o produtor que tem diversificação. O produtor que está na integração, esses 30 mil hectares que estão na integração, e agora, que está com safrinha de carne, quem está na integração, eu tenho uma coisa importantíssima, que hoje a rentabilidade do milho safrinha é muito pequena. Quem está na integração, planta a soja, entra com uma forragem, entre uma safra e outra de soja, e faz a safrinha de carne. A safrinha de carne, na média dos anos, ela te dá uma rentabilidade de R$500 por hectare de rentabilidade. O milho te dá uma rentabilidade de R$350, R$400 por hectare. Então, a safrinha de carne, ela dá mais rentabilidade que a pecuária degradada do ano todo. Então, por isso que a pecuária isolada, ela é mais difícil de sobreviver. A safrinha de carne, só os 4 meses na safrinha de carne dá uma rentabilidade muito maior que a pecuária extensiva do ano todo. Daniel, nós percebemos que nos últimos anos, tanto o produtor, o agricultor quanto o pecuarista,
eles começaram a entender que o uso intensivo de tecnologias é muito favorável para o aumento da produtividade e, consequentemente, da mantença do produtor no setor, no segmento. E a gente vê aqui, como exemplo, a MS Integração, que atende 250 mil hectares, fazendas no estado de São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também no Paraguai, isso tudo com a adoção de tecnologias e conhecimento, né, Daniel, que é muito importante. É fundamental, esse trabalho que a MS Integração faz é fundamental, como nós falamos. Nós temos as regiões aqui no Mato Grosso do Sul já definidas de agricultura e esse aumento de área, principalmente em áreas marginais, foi possível por essa adoção de tecnologia. E um ano como esse mostra exatamente o que seria produtividade sem utilização de palhada, sem o uso da integração lavoura-pecuária. E por isso a importância de estar como a AMS, onde você tem diversos produtores em diferentes regiões, onde consegue medir isso, consegue mensurar tudo isso para poder falar, não, realmente esse é o melhor sistema, esse é o modelo, não errar, de repente, o sistema que vinha com algum tipo de problema, tirar fora do produtor. Isso para nós também da área comercial é muito importante, para a gente poder orientar o produtor da melhor forma. E esse é o objetivo, entregar para ele semente de qualidade, a melhor apresentação, de acordo com o sistema que ele vai introduzir, se é com milho ou sem milho, se é um piatã, se é um marandu, se é uma rosiziense, se é um pânico, qual é o sistema que esse produtor vai utilizar. E isso é importante passar pelo crivo da MS Integração, aí sim, para poder levar essa tecnologia já da forma mais aberta ou mais simples possível, porque a gente sabe que no dia a dia não é fácil. O produtor tem uma série de coisas para cuidar e ele precisa ter essa informação o mais fácil possível para ele não errar, para ele conseguir produzir. E o uso de tecnologia é realmente, nós estamos falando em produtividades, conversando anteriormente, os níveis de produtividade que os produtores conseguem atualmente são realmente muito acima da média ou muito acima do que se pensava em produzir. Inclusive, Daniel, em regiões que ninguém acreditava que seria possível. Por exemplo, quando vocês falam em áreas marginais, né, só para a gente explicar muito bem isso, são regiões, são áreas que antes não produziam a soja, não produziam o grão. Por quê? São áreas que talvez eram classificadas como solo de baixa fertilidade, solos arenosos. Exemplo, nós temos aqui Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, que agora também já está acho que na quarta safra de soja, Paranaíba que não tinha, né, bem definido um calendário de chuvas e por isso não tinha o plantio da soja, e a gente vê que a pesquisa ajudou muito nisso. Então essas são áreas marginais que antes não eram produtivas, mas a partir do momento em que houve um estudo, houve a pesquisa, mostrou-se que também é possível produzir grãos nessas regiões, e aí mostramos que através da adoção dessa tecnologia, em especial do plantio direto da palhada, os índices produtivos de sacas por hectare aumentaram em muito, ou pelo menos mantiveram média positiva, Dirceu. Sem dúvida. O exemplo é Ribas do Rio Pardo, que é o segundo maior município do estado, tem 1.700.000 hectares. Há 4 anos atrás, plantava 2, 3 mil hectares de soja. Essa última safra já plantou 24.000 hectares de soja. Nós temos vários clientes em Ribas do Rio Pardo e a rentabilidade está sendo muito boa. Como é que você consegue viabilizar a rentabilidade nessas áreas marginais? Talvez essa é a pergunta do produtor, né? O que vocês fizeram que deu certo lá? Você começa primeiro no processo de correção do solo, uma correção do solo muito mais bem feita, aplicação de calcário em profundidade com perfil para aguentar mais veranico e palhada. Então, quando eu tenho uma correção de solo bem feita, que começa com uma boa análise, uma boa correção em cima dos trabalhos nossos da MS Integração, e nós temos junto a integração, por que a integração é fundamental, vital para essas áreas marginais? Porque como o custo de produção está muito alto hoje, nessas áreas marginais mais arenosas e com estabilidade climática, o milho safrinha não vai, o milho safrinha de sequeiro não vai nas áreas marginais. E só com uma safra por ano, o produtor não se viabiliza economicamente. O produtor precisa da segunda safra. A segunda safra é carne, é boi. Então, quando você pega a rentabilidade da soja, em torno de R$1.000 por hectare, mais a rentabilidade da safrinha de carne, R$500 por hectare, você tem R$1.500 por hectare de margem líquida que tu vai abater investimento em máquina, em correção do solo. Então, em 5, 6 anos, você pagou aqueles investimentos para fazer a integração lavoura-pecuária. Então, é fundamental nessas áreas marginais que o produtor faça a integração, porque o produtor que gosta de arrendamento, que vem de Maracaju, Dourado, São Gabriel do Oeste, ele quer solo argiloso. Ele quer a área que vai milho safrinha. Se não tem milho safrinha, o produtor não se viabiliza pagando arrendamento.
Agora, se o pecuarista se tornar agropecuarista, se ele fizer a integração ou fizer arrendamento a longo prazo, 10 anos, 12 anos. Então, nós temos dois tipos de modelos. Temos o pecuarista tradicional que entrou na integração e temos o pecuarista que arrendou para um sojicultor por um período de 12 anos. Então, em 12 anos, ele consegue viabilizar, fazer uma estrutura de pecuária, fazer cerca, fazer a guarda, né? Porque a sustentação nas áreas marginais é com a safrinha de carne junto, com a pecuária junto. O bom é saber que tem solução, né? Porque por muitos anos, essas áreas que nós chamamos aí de marginais ou de solos arenosos, que tinham baixa fertilidade, eram áreas que ficaram prejudicadas ou estigmadas que não seria possível produzir. Não, deixa lá, planta madeira, põe o gado só, porque grão não vai. Muito pelo contrário. A prova está aqui, Daniel. Exatamente, está provando e, como o Dirceu falou, hoje são áreas que têm a oferta dos animais, está próximo. É um período, né, esse período de safrinha, é um período onde é uma baixa produtividade das pastagens normais, então é importante para os dois setores, para o pecuarista que consegue fazer a integração, ele consegue aliviar a pastagem, ele consegue trazer animais que talvez estariam perdendo peso, perdendo produtividade para uma área que ele vai ter alta produtividade, vai conseguir rentabilidade e vai desafogar a fazenda ainda. Ou montar algum sistema de parceria com o vizinho, alguma coisa assim. O sistema realmente veio para resolver um problema nosso. É possível. A gente vai ver Exato. durante o programa de hoje que é possível sim, né, fazer esse negócio chamado agricultura e pecuária dar certo, mesmo em algumas condições que nós consideramos às vezes impossível. Mas com tecnologia, com persistência por parte do produtor, com investimento, é sim possível. Bom, nós vamos agora acompanhar um pouco mais sobre de onde você pode encontrar os nossos representantes, a nossa força de vendas. Por exemplo, você que está aqui no Mato Grosso do Sul, região de Dourados e Douradina, as sementes da Germipasto são encontradas na Casa da Lavoura. É a Germipasto ao seu alcance. Veja aí. Sou engenheiro agrônomo Flávio César de Carvalho, sou gerente de vendas da Casa da Lavoura de Dourados e Douradina. Você é o nosso convidado a estar visitando a nossa empresa para estar conhecendo os nossos produtos que a gente tem a oferecer. Temos sementes, defensivos, fertilizantes e temos a Germipasto, que é a nossa parceira, para estar fornecendo semente de qualidade, braquiária e a nossa VDTech Plus. Então pode entrar em contato com os contatos que tem aqui na tela, que você vai ser bem atendido pela nossa equipe. Lembrando que você pode encontrar um representante da Germipasto bem pertinho de você. Para isso, entre lá no nosso site www.germipasto.com.br. Daniel Diraimo, a gente quase chama de Paula. Daniel de Paula está lá no canal do Boi e o Daniel Diraimo está aqui com a gente para falar sobre esse momento que é muito importante. É o momento de você fazer bons negócios agora aqui com a gente, porque nós temos um quadro aqui que é o nosso balcão de vendas, aproveitando até o assunto de hoje com o Dirceu Brock, que é a integração lavoura-pecuária. E nós temos variedades, cultivares para essa modalidade, para essa atividade da agricultura e da pecuária. Exatamente. Além das cultivares, nós vamos conversar com o Dirceu também a respeito disso, se usa rosiziense, se usa piatã, marandu, o que o produtor pode utilizar. E é importante que o produtor, então, de acordo com o sistema, se é mais para produção de palhada, ele vai usar uma determinada cultivar, se é em consórcio com milho, se é área solteira, se vai fazer uso para pastejo. Então, os nossos consultores estão à disposição para encontrar a melhor cultivar de acordo com o sistema de produção. E outro ponto, Éder, como vai ser feito esse plantio? É em linha, de avião, em algumas regiões do Brasil é feito esse sistema porque não tem chuva após a colheita da soja. Aqui no Mato Grosso do Sul é muito comum na terceira caixa junto com milho ou na linha depois da colheita da soja. Então esse sistema de plantio também determina qual tipo de semente utilizar. A gente sempre preconiza uma semente pura, uma semente livre de pragas, livre de invasores, para garantir uma melhor formação, redução de custo, uma formação mais uniforme e fugir de problema, porque muitas vezes o produtor, ao ir para o mercado e buscar de repente só preço, ele pode encontrar uma semente que realmente pode vir a dar problema futuramente na propriedade, trazer praga, trazer alguma coisa que venha a prejudicar o sistema de produção. Então é muito importante que o produtor busque também qualidade, tecnologia nas empresas na hora de selecionar essa semente de pastagem. Então hoje tem sementes com tratamento, sementes nuas, sementes com grafite, por exemplo. São várias as opções que o produtor tem
na hora de adquirir essa semente, dependendo da cultivar que ele vai trabalhar, ele tem então opções de apresentação de semente que vai de encontro com o sistema de plantio que ele tem na fazenda. Então é muito importante ele estar atento. E aí também recomendação, qual a quantidade, como fazer esse plantio, até que ponto, até que hora ele consegue, até que momento ele consegue fazer um plantio adequado, ou qual a quantidade de semente. Todas essas informações ele encontra justamente com os nossos consultores para poder realmente ter essa melhor formação. E também é importante a gente frisar que a Germpast tem, além de representantes espalhados por todo o Brasil, logística, ou seja, tem região que está plantando agora, tem região que já plantou, tem região que vai plantar em outro momento. A Germpast tem logística para qualquer região do Brasil. Então, você, produtor rural de qualquer região do Brasil, entre em contato com o nosso consultor, entenda qual a melhor opção para você e compre, adquira a semente, vai receber aí na sua propriedade, vai poder fazer o uso dessas tecnologias daqui do Mato Grosso do Sul, aí na sua fazenda. Como o Dirceu falou, eles atendem já o Paraná, mas Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, outras regiões também estão fazendo o seu sistema de plantio direto, de integração lavoura-pecuária, e pode utilizar os produtos com certeza para ter esses resultados aqui do Mato Grosso do Sul. Por isso, pegue o telefone e ligue agora para a nossa central de atendimento, 0800 647 0050, 673389 6700. É pegar o telefone, ligar agora, conversar com a nossa equipe que aguarda a sua ligação e aproveitar as condições especiais. Mais do que isso, aproveitar a qualidade das nossas sementes que vão levar até você e os resultados que você deseja, hein? Mais ganho, mais produtividade, seja na soja, nos grãos, seja também na pecuária. Para isso a gente sabe, né, que para ter resultado tem que ter uma semente de bom padrão, de boa qualidade e de uma empresa que está muito consolidada no mercado, não só porque ela já é uma referência pelos anos de trabalho, mas porque ela tem os seus campos próprios de produção, ou seja, tem controle total, Daniel, do sistema produtivo de sementes forrageiras. Esse é um grande diferencial, Éder. A gente costuma dizer que uma área mal formada você não consegue corrigir. Então é fundamental que o produtor tenha bom stand, bom início de formação dessa área, tem que ser da melhor forma possível. E comprar semente de empresa idônea realmente faz toda a diferença. A Germpasto produz toda a semente que comercializa em área própria, tem todo esse controle, como você falou, para levar realmente para o produtor rural todo esse diferencial. Então são sementes em áreas nossas, onde nós temos controle desde o início do plantio, controle na colheita, controle no beneficiamento e também na hora de embarcar o produto. Isso faz toda a diferença, tanto no custo por hectare, na hora de adquirir a semente, quanto no resultado final, que é fundamental ter uma área bem formada. Por isso, pega o telefone e liga agora para a gente, telefone no vídeo 0800 647 0050. Daniel, já se vai aí algum tempo que eu vi pela primeira vez o Sistema Santa Fé. O Sistema Santa Fé é que a integração da braquiária com o milho, conheci isso lá no estado de Goiás, na Embrapa, né, arroz e feijão. Foi pela primeira vez que eu ouvi sobre a integração do milho com a braquiária, sempre buscando a safra de boi, como disse aqui o Dirceu Brock. E nós temos agora uma matéria feita com o Gessi Secom, da Embrapa Agropecuária Oeste, que fala justamente dessa integração do milho com a braquiária, né, porque essas forrageiras tropicais têm crescido no Brasil e levado inúmeras vantagens para o produtor rural, seja agricultor, seja pecuarista. Acompanhe aí a entrevista. O interesse pelo cultivo consorciado de milho com forrageiras tropicais em sistema de plantio direto é uma realidade no Brasil. As vantagens são diversas. Nós temos um pensamento de longo prazo que é estabelecer raízes no solo e transformar o solo no banco do agricultor. É lá que estão as reservas dele, é lá que ele vai plantar as próximas culturas, é lá que ele vai retirar o maior retorno econômico. Então, manter os nutrientes no solo é um objetivo principal, manter a produtividade do solo para as culturas, isso é um objetivo maior. As raízes da braquiária no solo, segundo a Embrapa Agropecuária Oeste, trazem também alguns benefícios interessantes. O benefício da raiz, ela transforma solo nu, sozinho, em espaço poroso. E esse milagre que as raízes fazem de abrir caminhos, a raiz não gosta de solo compactado.
Mas mesmo que o solo esteja compactado, o crescimento das raízes vai se dar em função da disponibilidade de chuva. E o que tem a ver isso? Um plantio de milho em fevereiro, março, quando ainda tem chuva, a braquiária se estabelece, cresce durante os meses de março, abril, maio, junho. Julho nós já não temos mais disponibilidade de água, mas a raiz, a braquiária já se estabeleceu. Quando o milho completou o seu ciclo, a braquiária está solita, crescendo, produzindo raízes e afofando o solo, como fala o agricultor. Então esse benefício no amplo, total e no pontual é que faz com que a Embrapa pense num consórcio milho braquiária. O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Gessi Secom, dá um importante recado aos agricultores que ainda têm restrições sobre o sistema. Para que o agricultor inicie o trabalho, a primeira coisa, por incrível que nós estamos aqui, mas a primeira coisa que ele tem que aceitar é a proposta de um vendedor de semente de braquiária, chegar na propriedade dele e ele pelo menos experimentar uma pequena quantidade, assim ele começa a aprender a fazer consórcio. A partir do momento que ele fez o primeiro ano e ele percebe que a soja em sucessão produz mais, no outro ano ele aumenta a área de consórcio milho braquiária. Na outra safrinha ele aumenta a área. E a partir daí ele começa a se estabelecer. E os objetivos estão postos. Produzir palha, preserva os recursos naturais e os nutrientes e a fertilidade do solo. A partir daí o solo tem condições de que as culturas implantadas nele produzam mais a cada ano. Sucessivamente o consórcio implantado acaba produzindo mais do que o milho solteiro. Então, estabelecer uma base de produção no seu solo é o desafio do agricultor. Começar é pela semente, de preferência de boa qualidade. E a Germipasto, com o seu alto profissionalismo, tem um importante papel: pôr no mercado sementes forrageiras de qualidade para você ter sucesso neste sistema. Use as melhores sementes para fazer o consórcio da braquiária com o milho. Use sementes Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Muito bem, tecnologia que traz resultado para o produtor rural. A gente segue aqui no nosso bate-papo com o Dirceu Brock, da MS Integração, nosso convidado no programa de hoje, que fala justamente sobre integração lavoura-pecuária, como aumentar os seus ganhos produtivos utilizando essa tecnologia. Eu disse agora há pouco que já se vão alguns anos que eu conheci esse sistema produtivo, o sistema Santa Fé. Bom, fato é que a tecnologia veio de uma maneira muito eficaz para dentro da pecuária e da agricultura brasileira. E a gente vê esses resultados, não é, Dirceu? Sem dúvida. O sistema Santa Fé, o consórcio milho safrinha com braquiária, que aqui a gente adaptou mais no consórcio milho safrinha com pastagem, ele é fundamental, primeiro, para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, reduzir a questão de plantas daninhas de difícil controle. Hoje nós temos duas plantas daninhas de difícil controle, que é amargoso e buva. Então elas se adaptaram para se desenvolver dentro do milho solteiro. Quando eu ponho a braquiária junto no consórcio, eu reduzo drasticamente a infestação de buva e de amargoso. Com isso eu vou diminuir o custo de produção na dessecação depois. E eu consigo melhorar essa palhada sobre o solo. Essa última safra foi uma safra muito de contrastes, 8-80. O período muito chuvoso ou muito seco. Quando era muito chuvoso, onde faltava palha, dava erosão. Se eu tenho palha sobre o solo, eu diminuo essa erosão e armazeno mais água. No período muito seco de alta temperatura, se eu tiver mais palha, eu diminuo a evapotranspiração, diminuo a temperatura do solo e eu consigo produzir mais. Então esse ano, onde nós tínhamos mais palha, a soja solteira, a soja plantada soja, depois braquiária, quem não tinha integração, quem não tinha safrinha de carne, só tinha braquiária de cobertura, né, produziu aí até 10 sacas de soja a mais por hectare devido ao ano que foi muito seco. Na verdade, o produtor no último ano relaxou um pouco na questão da palhada. Como as últimas duas safras choveu bem, temperatura mais amena, ele produziu bem até com pouca palha, relaxou. Então esse ano, acho que o puxão de orelha foi forte. Acho que o produtor tem que voltar a repensar, de botar mais palha no sistema. Inclusive, alguns estados, talvez de modo geral, nós tivemos uma quebra de 30%, né? Sim. De geral no Brasil. A região oeste do Paraná, pegando Londrina, Toledo, Marechal Cândido Rondão, indo até Foz do Iguaçu. Foi maior, né? Essa região leste perdeu até 40%, 50%, né? Ou seja, alto, né? Alto índice, muito alto isso. A região sul do Mato Grosso do Sul,
de Carapó para baixo, deu uma perca tranquilamente aí dos 25%. Esse pessoal que perdeu nessas proporções aí, não tinha integração? Não tinha pouca palha. Tá? Bom, é o que a gente vem falando, né, Daniel? Há quanto tempo a gente fala isso no programa, né? Na verdade, algumas regiões o produtor já tem como protocolo de uso a braquiária. Na hora que ele vai comprar os produtos para safrinha, ele já tem a braquiária também definida. Nem todo mundo faz isso, e aí é o que o Dirceu está falando. Aquele produtor que não colocou ou que não colocava, vai começar a pensar diferente a partir de agora. Com certeza. Inclusive, até conversando com o Dirceu agora há pouco, a gente falava sobre custos operacionais para essas safras aí, onde o produtor, na última safra, por exemplo, o aumento dos custos sobre máquinas e insumos foi na casa de 30%? 25% a 30%. Alguns itens 30%, na média 25%. Já a semente para palhada? Não. Teve, muito pelo contrário, né? Teve até um decréscimo, né, Daniel? Uma redução, né? Redução bem significativa. Realmente nós estamos num ano bastante difícil de usar bem a tecnologia e voltar a usar uma tecnologia mais simples até, que é palhada, cobertura de solo, que essa tecnologia de cobertura de solo palhado, praticamente, ele não envolve custo de produção, é um custo baixo comparado com o todo. Se nós pegarmos o fertilizante subiu de maio do ano passado para abril agora desse ano, ele subiu em média aí 30%, 40%. Uma tonelada de MAP que estava 1.700, hoje está 2.400. Uma tonelada de cloreto de potássio que estava 1.300, hoje está R$2.000. E o preço da soja acompanhou? Não, o preço da soja não. Então, lembrando que nós temos uma quebra de produtividade no Paraná em torno de 20%, no Mato Grosso do Sul em torno de 15%, mas essa quebra de 15% significa 50% da rentabilidade. São dois impactos, não. Nós temos aí. Primeiro, o preço da soja não acompanhou o crescimento dos insumos, do custo operacional. Ao mesmo tempo, quem teve a quebra sentiu ainda mais o impacto econômico. Né? E nós estamos falando, como o Dirceu comentou, de 8 a 10 sacos de soja por hectare. Hoje, para o produtor colocar braquiária no sistema, custa em torno de um saco. Às vezes nem isso, colocando semente mais o operacional. Então, é realmente um insumo muito barato, é uma segurança muito grande que o produtor tem na hora de colocar essa braquiária. É entender de acordo com onde ele está, para que ele vai fazer, qual é a cultivar, qual é o sistema, mas que realmente ele dá um incremento ou uma segurança muito grande, e isso ano após ano. Nós estamos vivendo um momento de estiagem, um ano realmente muito complicado, mas mesmo em anos onde você tem uma condição climática, né? regular, ela te dá 2, 3 sacos, 4 sacos a mais. E aquilo que o Dirceu falou, o primeiro ponto é colocar matéria orgânica. Imagina esse solo daqui 5, 10 anos. Imagina essas áreas onde está sendo colocado braquiária ou as gramíneas ano após ano, daqui 5, 10 anos dessa forma. Quanto de produtividade ou qual o potencial produtivo desse solo? Dirceu, é o melhor seguro rural, né? Sem dúvida. Né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos indo para um divisor de água. A cada 5, 6 anos dá uma peneirada no mercado. O produtor menos eficiente, o produtor que não usa a tecnologia, que não tem uma boa consultoria, uma boa assistência técnica, não usa tecnologia de ponta, nos anos difíceis ele sai da atividade, ele não acompanha. O custo de produção, o custo do arrendamento. Né? Então, ou seja, nós estamos passando por um momento que nós viemos de uma safrinha ruim, 2018, que foi uma safrinha ruim de muito seca, nós tivemos aí 60 dias de seca o mês de abril e maio o ano passado, então nós tivemos uma safrinha ruim de rentabilidade, viemos de uma safra de soja agora ruim também, de quebra devido ao clima e o preço mais baixo, e um aumento de custo para a próxima safra significativa. Então, tipo assim, acende o sinal de alerta, vamos caprichar mais na tecnologia, vamos usar a tecnologia, vamos dar um passo bem feito. Porque um produtor capitalizado é interessante para todo mundo. Ele gira a economia do mercado, ele consegue cumprir seus compromissos. Um produtor descapitalizado não é bom para ninguém. Ele não honra seus compromissos, falta dinheiro em casa para educação, né, para tudo, para saúde. O comércio depende, tudo. Algumas cidades dependem. Então, tipo assim, o que a gente quer? A gente quer um produtor capitalizado, né? O produtor é o elo da corrente que gira tudo. Então, ou seja, tem a tecnologia, é um ano de usar bastante tecnologia e às vezes a tecnologia não custa mais caro.
Isso que tem. Muitos associam tecnologia com aumento de custo de produção. Às vezes você botar uma tecnologia bem feita, fazer a correção do solo bem feita, botar palha, bastante palha, plantar na época certa, usar a tecnologia corretamente, nem sempre é aumento de custo. Porque hoje, por exemplo, não dá para pensar você deixar pousio, colher a soja e deixar o mato vir. Isso é pousio. Isso você aumenta o banco de plantas daninhas, aumenta o teu custo de produção para dessecar. Então é obrigatório você cobrir o solo depois da colheita. Ou você vai cobrir com milho, se plantar milho tem que ser com braquiária, tá? Se você não plantar o milho, a principal cultura é braquiária, pastagem para fazer essa proteção do solo, aumentar a matéria orgânica, reduzir a questão de bulvo e de amargoso, reduzir nematóide. Então, ou seja, a cobertura do solo ela é obrigatória, é um divisor de água. Hoje não dá para pensar o produtor que deixa no pousio. Felizmente, 80 a 90% das áreas do Mato Grosso do Sul, toda ela está coberta no inverno, ou com milho com braquiária, né, ou braquiárias. E assim tem que ser, fundamental. Só que o produtor ainda está usando pouco o consórcio milho com braquiária. O milho com braquiária, o sistema Santa Fé, que os chamamos, ele está mais generalizado na região de Maracaju, Rio Brilhante, Cidrolândia, Dourados, aonde dá mais veranico. A região mais norte, Chapadão, São Gabriel do Oeste, onde o clima é mais favorável na safra, então parece que onde a natureza é melhor, o homem se atira nas cordas, né? Então, nas regiões que dá mais veranico, força o produtor fazer esse ajuste mais na tecnologia, né? Então, o consórcio milho com braquiária, eu acredito que deve estar numa média de 25% do milho safrinha. Nós estamos aí 1.700.000 hectares de milho safrinha no estado. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos aí com 25% só da área. Nós teríamos uma fronteira aí de mais 50% de uso dessa tecnologia dentro da área onde o produtor está relaxando um pouco nisso. Então, não é aconselhável ao produtor no milho safrinha ou no milho segunda safra relaxar nessa questão. Não. Sempre fazer o plantio integrado com a braquiária. O ideal é sim. O ideal é sempre agregar mais palha. Esse investimento em palha é fundamental para aumentar essa matéria orgânica aí e reduzir a questão de erosão. Eu já vi algumas vantagens, a gente percebe algumas vantagens. Você falou que a palha, primeiro tem o controle aí de plantas invasoras. Segundo, reduz, né, a questão da evapotranspiração da água. Ou seja, o solo vai ficar úmido. Né, traduzindo em palavras mais simples, o solo vai estar sempre úmido, porque vai criar uma camada termorreguladora de umidade e temperatura. E segundo, a questão, o controle da erosão, ou seja, e além da matéria orgânica que é fixada no solo, ou seja, só positivo, não é, Daniel? Só fatores positivos. Nós tivemos em outubro, novembro, algumas fotos foram publicadas aí nas redes sociais de solos com 70 graus de temperatura, né, que planta suporta uma condição dessa. E a palha justamente vem para proteger dessa forma. E aí esses incrementos, né, de melhorar, aumentar o teor de matéria orgânica, consequentemente melhora a fertilidade do solo, potencial produtivo desse solo, com o passar do tempo, com certeza vai melhorando. E são essas tecnologias, né? Hoje, há 5, 10 anos atrás, a gente discutia, um produtor, num grupo de produtores, alguns enxergavam pontos positivos, outros não. Mas hoje, com o uso das tecnologias, como o Dirceu falou, são inúmeros os números, a quantidade de produtores que já fizeram e dá resultado. Então, assim, é chover no molhado, como se diz, falar se tem que usar palha ou não. Ponto, tem que usar. O que nós temos que discutir é como usar, qual cultivar, qual é o melhor sistema, de acordo com a região que o produtor está. Se ele tem condição de fazer milho, safrinha, ótimo. Agora, avaliar a rentabilidade, ou entrar com um sistema onde ele produz a carne, quebrar essa tradição, esse paradigma, porque tinha no passado uma certa queda de braço aí entre o agricultor e o pecuarista. Hoje a gente já vê uma integração muito maior entre os produtores, nessas regiões marginais principalmente. Então, a tecnologia ou o sistema está bem difundido e bem firme, bastante seguro. Não tem mais como o produtor falar, eu fiz braquiária com milho e perdi produtividade. Não, tem alguma coisa errada. Não usou o sistema como deveria, porque hoje consegue colocar a braquiária, produzir milho e resolver o problema da estiagem, que esse é o grande objetivo. Isso
vem diretamente com uma frase que eu li num livro, né, sobre gestão de negócios, e dizia o seguinte, né, veja se aquilo que você está querendo fazer, se alguém está fazendo, está dando certo. Se deu certo, o problema não é o negócio, é quem está fazendo, né? É como fazer. Então, se nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma experiência de 25% dos produtores de milho e safrinha utilizando a integração, fazendo a palhada, e está dando certo, logo, claro que isso pode ser resultante para você que ainda não está fazendo. Eu falo ainda porque eu tenho certeza que o produtor rural, a partir de agora, começa a entender a importância de fazer esse sistema, de adotar esse sistema na fazenda. Bom, falando nisso, nós queremos cada vez mais clientes satisfeitos e você vai conhecer um agora da GM Pasto. Nós temos buscado levar aos nossos clientes produtos que tragam resultados e, claro, que a sua satisfação. O produtor rural Rodrigo Monteiro é um desses produtores. Um desses produtores é um cliente satisfeito de GM Pasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Satisfeitíssimo. O atendimento foi muito bom e o resultado foi perfeito. Nós tivemos ótima germinação com a formação da pastagem dentro da minha expectativa. Que variedade o senhor comprou da GM Pasto? Foi a braquiária variedade Piatã. O resultado foi bom? O resultado foi excelente, foi muito bom, realmente muito bom. Para que uso? Foi para uso de pastagem mesmo. Foi numa integração em que eu plantei o milho e junto com o milho eu plantei a pastagem de Piatã para posterior uso no gado. E nós podemos então afirmar que o senhor é um cliente satisfeito de GM Pasto? Sim, com certeza. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Está aí mais um cliente satisfeito da GM Pasto, o Rodrigo Monteiro, mas também é cliente de vocês, né, da MS Integração, né? Sem dúvida, um grande abraço ao amigo Rodrigo Monteiro, um produtor de ponta da região de Cidrolândia. Ele colheu na safra passada mais de 70 sacas de soja por hectare. Então, vê a tecnologia, a safra 2017-18 foi 76 sacas de média. Então, é um produtor bastante de ponta, faz integração lavoura-pecuária, faz safrinha de carne. Então, um grande abraço ao nosso cliente aí e amigo Rodrigo Monteiro. Daniel, eu volto então a insistir naquela frase que eu falei agora há pouco, que eu vi num livro, né? Porque tem gente que diz o seguinte, eu fiz e não deu certo. Você tem que fazer o seguinte, veja aquilo que alguém fez e deu certo, logo o problema não é o sistema. O problema talvez pode estar em você. E a gente quer discutir esse assunto agora, por quê? Se nós temos um produtor que tem 70 sacas, teve o Rodrigo? 70 sacas, né? Outros tiveram menos, mesmo em tempos difíceis, como agora esse ano que nós tivemos aí, em alguns momentos tivemos falta de chuvas. Em outros momentos tivemos chuvas muito concentradas. A palhada foi um grande divisor nesses dois momentos, tá, Daniel? Sim, a palhada contribui muito, principalmente nessa condição de falta de chuva, né? No estresse hídrico aí ela é fundamental e como o Dirceu falou, nessa região onde você tem esse maior número de produtores fazendo, né, Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, esses produtores buscaram essa alternativa por conta das estiagens. Como ele falou, nas regiões que chovem mais, talvez o produtor não usa essa tecnologia. A gente tem visto, Éder, e aí serve para a gente usar aí as informações do Dirceu, produtores que usaram a tecnologia muitas vezes e não tiveram sucesso, principalmente no milho safrinha, onde a braquiária ou o sistema, a gente fala no linguajar popular, comeu o milho, ou seja, perdeu produtividade no milho, e aí esse produtor ficou receoso, parou de usar, ou então, como você falou, a tecnologia não funciona. Então esse produtor precisa buscar informações, e agora o Dirceu aqui para nos orientar de como fazer isso. E eu vou até pedir uma partezinha, porque às vezes é perigoso, né? O produtor fez, não deu certo, e passa a pregar uma tecnologia que está dando certo, dizendo o seguinte, olha, eu fiz e não deu certo. A questão não é que não dá certo, a questão é como você está fazendo. E aqui a gente aproveita o Dirceu para nos ensinar a fazer o certo. Dirceu. Sem dúvida. A coisa mais técnica que nós já pesquisamos foi o consórcio milho safrinha com pastagem. Porque, na verdade, você está instalando duas culturas e uma pode competir com a outra, né? O problema está aí, na competição. Na competição. A competição por água e por luz. Né? Se você errar o jeito de fazer, a braquiária se torna uma invasora, uma competidora com milho. Com milho. Com milho.
Então, a gente quer instalar ela para ela se desenvolver a partir de 90 a 100 dias do milho. A hora que o milho começar a secar, entra a luz e a braquiária que estava escondidinha lá embaixo começa a subir, né, a produzir bastante massa, aprofundar a raiz, né, reciclar nutrientes. Então, algumas sugestões. Nunca comece em 100% da área. Toda a tecnologia que você vai entrar na fazenda, começa adaptando a tecnologia. Não correr muito risco. Porque isso, começa com 20, 25% da área, dominou, o outro ano vai para 30, o outro ano vai para 50. Então, toda a tecnologia não entra de cara. Minimiza o risco. Isso, entra 20, 25% da área. Primeira dica. Segundo passo. Segundo passo, erre no primeiro para menos semente. Em vez de trabalhar aí com 200, 300 pontos de DVC, comece com 120, 130 pontos, 140 pontos. Semente pura, semente de qualidade, mas erre no começo, entre aspas, semente para menos. Para evitar a competição. Tá? Quando está toda ela instalada, aí, trabalhou aí na faixa de 150 a 200 pontos de DVC e ela germinou bem, e se você desconfiar que vai competir, claro, vai ter uma boa consultoria ou assistência técnica para acompanhar. Nós temos herbicida que você trabalha com uma subdosagem para dar uma supressão nessa braquiária. Só dá uma segurada. Só dá uma segurada. Entendi. Tá? Então, tipo, se você seguir essas orientações, né, não tem erro. Ou seja, eu acredito que pelos benefícios do consórcio da braquiária, você pode perder até 2, 3 sacas de milho por competição, que você vai ganhar 5, 6 sacas de soja na média. Então, mesmo perdendo 2 sacas de milho, você vai ganhar 5, 6 sacas de soja, né? Então, ou seja, você pode perder 1, 2, você não pode perder 8, 10, 12 sacas de milho, tá? Então, ou seja, adaptando bem a tecnologia é vantajoso, não tem erro. Agora, é uma coisa muito técnica, então não dá para brincar de fazer consórcio, não dá para brincar. Fazendo tecnicamente é altamente vantajoso. Os benefícios dela de armazenar mais água, de reduzir a temperatura do solo, de reduzir planta daninha. Então, mesmo nas regiões de São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, essas regiões do Mato Grosso, Goiás, aonde chove mais, se você está colhendo bem soja, porque o clima é melhor, você ainda vai aumentar esse teto produtivo pelos benefícios da palhada e da braquiária. Com certeza. Bom, a técnica funciona? Funciona sim. Além de o produtor buscar a informação, o conhecimento, é importante também que ele tenha acompanhamento técnico. E aí nós temos os senhores que são agrônomos que podem, claro, que dar toda a assistência técnica. Por quê? São pessoas que estudam isso cotidianamente, que são preparados para isso. Muitas vezes o produtor rural ele corre risco sem necessidade. Porque, às vezes, um investimento num profissional vai elevar o ganho produtivo dele, que vai fazer o compensatório, não é, Daniel? Exatamente, Éder. Corre o risco que, muitas vezes, ele queima a tecnologia, ele tem problema, ele tem prejuízo. Às vezes, ele, ao invés de contratar um bom profissional, uma assistência, ele acaba fazendo por conta, como a gente fala, e tendo problema. Então, isso é bastante prejudicial para todo mundo. E aí, traduzindo o que o Dirceu falou, nós estamos falando de 1,5 a 2 quilos, 2,5 quilos de semente pura por hectare. Realmente é uma quantidade muito pequena de semente de forrageira, para aquele produtor que não está acostumado a trabalhar com semente forrageira. É uma semente muito pequenininha, o que muitas vezes o produtor tem dificuldade na hora de fazer a regulagem ou a distribuição. Hoje já tem vários sistemas aí, formas de como o produtor implantar ela, principalmente em consórcio com milho safrinha. Uma forma muito comum na terceira caixa. O produtor coloca uma caixa na plantadeira e aí faz essa distribuição de forma simultânea com o plantio do milho safrinha. E aí o acompanhamento, como o Dirceu falou. O ideal é que essa braquiária realmente demore para germinar, para evitar essa competição, ela venha um pouco desuniforme, para que quando o milho, aí sim, deixa bater luz, ela vai se desenvolver. E aqui na Germpasto o produtor ainda tem a possibilidade de usar a VDTEC. A VDTEC resolve esse problema também. Ele consegue distribuir 1, 2 quilos por hectare, 3 quilos por hectare, na largura da plantadeira, consegue uma distribuição uniforme, que é muito importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar é quando o produtor, por conta disso que o Dirceu falou, às vezes vai fazer uma área muito grande ou não tem muita experiência, parte da área forma e parte não forma. Esse é um grande problema na dessecação dessa braquiária, esse é um grande problema na implantação da soja do ano seguinte, porque ele não consegue ajustar a profundidade da semeadora. Então é muito importante, como o Dirceu falou, fazer uma área pequena, entender o sistema, aprender com o sistema,
fazendo 3, 4, 5 anos seguidos. Todo ano vai ser diferente em função das chuvas. Um ano chove mais, um ano chove menos, mais calor, menos calor. Tudo isso influencia na produção da braquiária, mas de fato já tem vários anos que vem sendo utilizado e é realmente uma tecnologia que veio para ficar, vai ser com certeza utilizada, como o Dirceu falou, mesmo nas áreas de maior chuva, esses produtores vão ter benefícios também ao utilizar a forrageira e realmente esse sistema onde você tem a possibilidade de colocar carne nas áreas de agricultura melhora e muito. O fato do pastejo dessas áreas, o animal pastejando a braquiária tem contribuído também no incremento de produtividade. Então, não só produzir palha, não só a braquiária lá se desenvolvendo, mas o uso do animal pastejando, fazendo ela produzir mais perfilho, emitir raiz, que é muito importante. Não só a parte superficial, mas a parte de raiz também é determinante para melhorar o sistema de produção. É verdade. O produtor rural tem que estar atento a essas tecnologias, a esses estudos que já foram feitos e são repassados pelos nossos técnicos para que você tenha a boa produtividade. E eu aproveito para convidar você para pegar o telefone, ligar agora para a nossa central de atendimento, 0800 647 0050, 67 3389 6700. Aproveite, ligue hoje, ligue agora e faça aí a aquisição das sementes que a GMPasto produz e que de graça vai para você muita qualidade, tá certo? Bom, a gente segue agora destacando para você mais um GMPasto ao seu alcance. Nós vamos agora para o Mato Grosso, vamos para Sinop, por sinal, uma região onde tem uma pecuária muito forte e uma agricultura muito forte também lá no Mato Grosso, hein? Integração lavoura-pecuária é o assunto que nós tratamos agora com a Agrícola Santa Clara, que é a nossa representante lá. Alô, produtor e pecuarista. Meu nome é Lauro Prepe, sou da Agrícola Santa Clara de Sinop e parceiro da GMPasto há 5 anos. Portanto, nós temos as alternativas no caso de uma renovação de pastagem, na formação de uma pastagem e na integração lavoura-pecuária, nós temos a melhor semente para realizarmos esse trabalho. Tudo isso começa por uma boa semente. Como também temos condições de explicar e considerando a produtividade pelas experiências que nós temos observado, de sugerir qual a melhor alternativa. Temos filiais em Porto Alegre do Norte, Santana do Araguaia, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu. O nosso telefone para contato em Sinop é 66 35 32 51 51 e o e-mail é santaclarasinop@hotmail.com. Eu trago para você mais uma matéria agora. Na verdade, foi um bate-papo, uma entrevista que eu fiz com o Armindo Kicho, que está sempre conosco aqui no programa. Nós estivemos juntos em Dourados, interior aqui de Mato Grosso do Sul. Nós falamos sobre a importância da rotação de culturas para que o produtor tenha uma melhor produtividade. Acompanhe aí. O assunto hoje é a produção de grãos, levando em consideração 2 fatores importantes, né? A integração agricultura-pecuária, ou lavoura-pecuária, e também a produção de palhada, né, para o aumento da produtividade. E o Armindo Kicho está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E a gente veio aqui num campo de produção, onde a gente vai mostrar uma situação que a gente não aconselha, né, Armindo? Nós realmente estamos aqui numa área de um produtor de grãos tradicional da região, que ele usa a rotação dele apenas soja no verão, milho, safrinha no inverno. E a gente pode ver, inclusive, o resto de milho aqui, né, Armindo? Mostrando aqui no chão, que nós temos aqui resto de palhadas de milho. Ele plantou milho na safra anterior, tirou o milho, colheu e plantou a soja. Mas já vem alguns anos fazendo sem palhada. Então, ele está não usa a cobertura de solo e não faz a integração lavoura-palha ou lavoura-pasto. Quais os riscos que ele recorre em não colocar palhada só no para solo? ter uma ideia, em anos normais, nós temos dados aqui Dourados mesmo, o ano passado, com o déficit hídrico de janeiro,
nós produzimos 15 sacas a mais onde tinha palhada. Então o estresse hídrico, os produtores que não tinham palhada, eles empataram ou tiveram prejuízo. O produtor que tinha palhada, ele conseguiu 15 sacas a mais. Isso aí hoje representa em termos de dinheiro R$900 por hectare. É importância, mas não é só a produtividade. No estresse hídrico, a palhada segura a água e muito importante. Mas quando não tem estresse hídrico, como esse ano que passou, choveu muito bem, chuvas até bastante volumosas. E nós também temos uma grande diferença na palhada, porque a braquiária não é só segurar a umidade, ela faz ciclagem de nutrientes. As nutrientes que descem no perfil do solo, a raiz da braquiária tem uma habilidade de buscar esse nutriente e botar na superfície. Para ter uma ideia, eu boto 100 kg de fósforo, a soja só aproveita 45%. Os pastos vão buscar 85% e traz na palhada. Quando desseca, essa palha vai decompor e vai incorporar. Então virando eu tenho matéria orgânica dessa forma. Além da matéria orgânica, retenção de umidade, física do solo, não compacta e fornece nutriente. Isso dá já um incremento bom. Além desses nutrientes, nós temos outro problema sério. Aqui, voltando à parte do nutriente, aqui uma planta, que um ano choveu muito bem, a gente vê que não perfilhou, está até razoavelmente de grão, tem um porte razoável, mas é soja aqui para 45, 50 sacas. Se tivesse feito uma palhada... Poderia aumentar a quantidade de sacos por hectare, é no isso? mínimo de 5 a 10 sacas, dependendo do ano. Mas esse aumento se deve também ao seguinte: quando eu tenho uma rotação soja e milho, tenho dois problemas seríssimos. As pragas da soja vai potencializando e as pragas do milho também. Então o controle, o MIP, o controle biológico, tem dificuldade porque eu tenho que entrar com uma ação total, e vimos aqui na área percevejo, se o produtor vai colher essa soja dentro de 10 dias, vai plantar o milho, vai ter que controlar esse percevejo, o marrão, o barriga verde, que vão complicar o milho. Ele vai ter que fazer a aplicação. Então as pragas é mais complexa o controle. Mas tem outro detalhe, que são as invasoras. Coincidentemente nessa área, nós encontramos duas invasoras aqui que não foram controladas via herbicida. Nós temos aqui a buva, que sobrou do controle, mas o mais agressivo é esse sorgo alepense. É uma que tem resistência a herbicida, difícil de controle. E além desse invasor, nós temos aí a buva, o amargoso, a trapoeraba, o picão branco, que estão tolerantes aos herbicidas de secação com glifosato. E aí, quando eu coloco uma pastagem, coloco uma braquiária com boa cobertura, reduz em muito esses invasores. Então, o uso da palhada, a rotação de cultura, mesmo milho safra ou safrinha, ou após a colheita da soja, quem não queira fazer safrinha, colocar uma safrinha de pasto. Então nós temos também esse produtor, que ele pode ser o lavoureiro, que faz a integração lavoura-pasto, e o produtor que é agropecuarista, que ele pode tirar a produção de soja, colocar um pasto safrinha agora, a partir de fevereiro e março, e ter uma pastagem maravilhosa a partir de maio, e tendo uma safrinha de boi e uma safrinha de leite. Por outro lado, quem está usando na integração com o milho safrinha, ele vai ter menos palha, vai ter menos produção de carne, mas terá uma palha satisfatória, maravilhosa para fazer o plantio direto. Isso quer dizer que o uso da palhada é a salvação da lavoura, Armindo, é isso? Olha, pelos complexos hoje da rotação intensiva de produção, praga, doenças invasoras, retenção de nutrientes e estresse veranícolas, hoje a grande solução é palhada de pastagem. Bom, isso a GM Pasto sabe muito bem, portanto tem os seus produtos à disposição. Nós temos arrosienses, outras cultivares que também podem ser utilizadas para a produção de palhadas e a VDTEC Plus. Perfeito, mas tem mais um grande detalhe. Hoje, no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, as áreas arenosas, áreas que foram consideradas marginais ao plantio de lavoura, quando nós recuperamos o pasto, quando colocamos a palhada, nós viabilizamos produção de soja em algumas regiões do Brasil, com solos com até 10%, 15% de argila. Solos que até então não tinham aptidão para a lavoura e hoje, com a integração, com a pastagem, está sendo viabilizado. Então vamos lá, estresse hídrico, a palhada ajuda bastante, né? Regula a temperatura, a umidade, incorpora a matéria orgânica no solo e ainda suprime o aparecimento de plantas invasoras, como essas aqui que atrapalham a produtividade, Armindo. Perfeito. É isso aí e mais alguma coisa, porque a integração, toda essa condição do solo, quando eu faço uma rotação de várias culturas, eu melhoro todo o processo produtivo.
bem, a importância da rotação de culturas nesse bate-papo com o Armindo Kichel. Bom, muitas das vezes que a gente faz aqui uma entrevista, um bate-papo, a impressão que nós temos é que estamos ajudando o produtor rural, levando informação. Mas às vezes também, Daniel, podemos estar criando algumas dúvidas, algumas interrogações na cabeça do produtor rural. E a gente tenta aqui mitigar ou minimizar essas dúvidas e, claro, que ajudar o produtor rural. Então parece que a gente está ajudando, mas aí criou uma série de questionamentos, de perguntas que a gente vai tentar responder nesse final de programa com o Dirceu Brock. Dirceu, a gente falou aqui sobre a integração da lavoura com o milho, da braquiária com o milho, né? Essa integração da pecuária com a agricultura, utilizando o milho, safra, segunda safra e também uma braquiária. E aí, aquela pergunta que talvez o produtor está assistindo nos faria, se você pudesse fazer isso agora. Qual a cultivar? Qual a variedade que eu posso utilizar para fazer esse consórcio? Qual ou quais, né? Ou quais, né? Exatamente. Geralmente o que tem dominado mais a decisão do produtor é o custo da semente no ano. Geralmente o pessoal tem trabalhado mais com a arusiense, porque o custo da semente, historicamente, da arusiense é mais barato, tá? E na hora de dessecar essa palhada, eu gasto menos com herbicida. Então é o custo-benefício. Custo-benefício, tá? Então, geralmente, o pessoal tem plantado muito arusiense. A gente gostaria de distribuir um pouco mais espécies forrageiras. Plantar uns 25%, 30% de arusiense, mas abrir espaço também para o marandu, que o braquiarão para o marandu, para o piatã, até o charaés. O charaés, ele é muito vantajoso no consórcio, que é a espécie forrageira com germinação mais lenta. Então, ele compete menos com o capim. Com milho, compete menos com milho. Então, ou seja, era interessante, as áreas mais argilosas, por exemplo, trabalhar com rusiense. As áreas mais arenosas, o gênero brisanta, ele estrutura melhor a terra, agrega melhor o solo, descompacta mais e reduz mais nematóide. Então, na mesma fazenda, né, eu poderia trabalhar alguns talhões com rusiense, alguns talhões com marandu, com piatã e alguns talhões com charaés. Essas 4 espécies, tá, seriam mais utilizadas. Também uma outra espécie muito interessante no consórcio milho, safrinha e pastagem é a aruana. O pânico másculo cultivar aruana, que é de porte baixo, a aruana estrutura muito bem o solo, tem um sistema radicular fasciculado abundante, deixa a terra macia e ele é de fácil de dessecação. E quem fizer a terceira safra, que seria soja, milho, safrinha, com pastagem, depois um pequeno pastoreio, ou seja, o capim aruana também é muito importante, é um pânico de porte baixo, muito bom. Então, entre as várias espécies, teria espaço para rusiense, para o marandu, para o piatã, para o charaés e para o aruana. Essas espécies seria, né? E aí o que vai ajudar também a tomar a decisão é o preço da semente no ano. Tem, às vezes, anos o fator econômico, né? Ou seja, o pessoal está muito focado na rusiense, só na rusiense. Porque começou com ela, né? Mas eu não plantaria só rusiense. Eu dividiria a minha fazenda, né? Pelo menos com essas 4 espécies aí. Maravilha, bom demais, né? A gente sabe que o importante é a gente diversificar, e essa é uma ordem que nós temos hoje no agronegócio, né? Diversificar na produção de grãos, na integração lavoura-pecuária, isso é diversificação, e também na escolha da gramínea. O interessante é que o produtor também diversifique na área as gramíneas, né, Daniel? Exatamente. Vale lembrar, Éder, que todas essas cultivares são produzidas e comercializadas pela Germpasto. Então, o produtor que quer fazer integração, quer fazer palhada, é só entrar em contato, de acordo com o seu sistema, vai ter essas forrageiras disponíveis aí para o sistema de integração ou palhada aí da sua propriedade. Legal, bem lembrado, viu? A Germpasto, ela tem essas sementes à disposição do produtor rural para isso, e além da VDTEC, né? A gente está falando da semente, dá para consorciar a VDTEC num plantio com certeza, de milho com... Já comentei no bloco anterior a necessidade do produtor de trabalhar com pequena quantidade, 2, 3 quilos por hectare, e a VDTEC vem justamente para resolver esse problema de conseguir distribuir pequenas quantidades. Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, com o programa de hoje, agradecendo ao Dirceu Brock da MS Integração, e eu quero colocar aqui à disposição, viu, dos nossos amigos produtores rurais, as informações, porque muitas das vezes o produtor vê aqui uma entrevista e fala assim, dá o telefone do pessoal, quero conversar com eles, tem site na internet? Tem sim, www.msintegração, mas não tem o cedilha nem um tio, é integracão, né, .com.br.
O Facebook é www.facebook.com/msintegração, telefones 67, 3454-6567 e 3454-6557, tá certo? Agora os dados da Gemipasto, Nós temos o nosso site na Rede Mundial de Computadores, gemipasto.com.br, no Facebook Gemipasto, no Instagram Gemipasto _sementes, YouTube Gemipasto Semente de Pastagens, Gemipasto Semente de Pastagens também no LinkedIn e o nosso WhatsApp 67 998835291 e ainda um site específico da VDTech. Viu? Essa máquina revolucionou a forma de plantar semente forrageira no Brasil, hein? Tanto é que mereceu um site próprio. Muito obrigado, Daniel Diraime, mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado aí, Dirceu, por ter nos contribuído bastante nesse programa. Muito boa conversa, né, Daniel? Sim. Obrigado, Dirceu Brock. Muito obrigado pelo espaço, né? A MS Integração se coloca à disposição. Nós queremos contribuir para o desenvolvimento do agronegócio do nosso país, não só do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e todo o estado, Bahia, Mato Piba, né? Nós focamos muito a questão da integração lavoura-pecuária, também a questão de correção de solo para alta produtividade, formação de palhada, todo esse trabalho nós estamos fazendo com muita destreza. Ok, parabéns, obrigado. E quando tiver um dia de campo, chama a gente. Nós vamos lá acompanhar a informação. Bom, nós ficamos por aqui com o nosso Conexão Rural Gemipasto. Um abraço para você, até a semana que vem.